deu ali no Centro de Convenções, Centro Internacional de Convenções de Brasília. Foi muito bom a marcha dos prefeitos para conseguir algumas vitórias para os municípios, para a manutenção de postos de saúde, da merenda escolar, transporte escolar, um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE, que mantém as escolas. Houve um aumento de verbas nisso, mesmo com esses cortes todos do orçamento, mesmo assim nós tivemos um ganho, né, para as prefeituras. Tanto é verdade que, por exemplo, no caso de Itamaracá, que é uma prefeitura pequena, Jailton, tem 22 mil habitantes, Dilma liberou para dia 15 de junho uma verba extra de 393 mil. Com esse dinheiro o prefeito vai pagar já a primeira parcela do 13º dos funcionários. Que coisa boa, né? Então já está resolvido isso. Agora, como é que o senhor está vendo esse caos que está na política, principalmente no partido do PT, essa roubalheira toda, né? Que realmente está chocando, né? E nós que estamos tendo prejuízo com tudo isso. Como é que o senhor vê isso? Diante dessas coisas que a presidenta está fazendo, né? Aí tira daqui, bota ali, mas o rombo ainda continua, a roubalheira ainda continua. E como o senhor vê tudo isso? Eu fiquei muito triste justamente pelo Partido dos Trabalhadores estar envolvido nisso tudo, porque era um partido que, no meu tempo de juventude, de faculdade, de universidade, era o partido que nos empolgava, era o partido que, né, trazia esperança de mudanças. E de fato muita coisa mudou no Brasil, principalmente, como eu disse, para a camada mais pobre da população. Basta dizer que cerca de 43 milhões de pessoas entraram na classe média. Isso é a população da Espanha inteira. É uma coisa absurda. Hoje o Brasil, para nós encontrarmos uma pessoa pedinte na rua, é muito difícil, porque os programas sociais funcionam. O que eu vejo é o seguinte: eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu entendo, em primeiro lugar, que todos os partidos têm corruptos. Por exemplo, como foi que Fernando Henrique Cardoso conseguiu a reeleição? Como foi que essa emenda da reeleição foi aprovada? A gente está vendo aí as coisas aparecendo, só que a Polícia Federal e uma parte do Judiciário não gostam do PT. Então tudo que é do PT se mostra na Rede Globo, se mostra em todo canto, na revista Veja, enfim. Mas o que é do PSDB, do PMDB, de outros partidos, principalmente do partido de Fernando Henrique, isso eles abafam um pouco. Dizer que só houve corrupção na Petrobras e em outros lugares no governo de Lula para cá é uma ingenuidade. É evidente, todos nós sabemos, por exemplo, como Collor apareceu como presidente da República, combatendo os marajás. E onde é que estavam os marajás? No governo de Sarney. Na verdade, Sarney é do PMDB. Já havia corrupção ali, já havia corrupção, por exemplo, minha mãe sempre fala de uma campanha de ouro para o bem do Brasil, no governo dos militares, dos generais, onde as famílias eram incentivadas a tirar joias de família, entregar ao governo para pagar a dívida externa do Brasil. E muita gente entregou ouro para o Brasil. Nós temos, por exemplo, o problema de Serra Pelada, também no governo do general Figueiredo, em que bilhões e bilhões e bilhões de dólares em ouro foram tirados do Brasil. Muita gente enriqueceu com isso. Agora mesmo apareceu uma esmeralda de 300 e tantos milhões de reais lá nos Estados Unidos. Essa esmeralda é do Brasil. O governo brasileiro está pedindo que devolva. Mas quem tirou? Não foi um peão, não é? Não foi um Zé qualquer, foi alguém grande. Então a corrupção sempre houve. O que está acontecendo agora primeiro, que eu entendo, que o volume é muito grande. Você vê que um cara só da Petrobras, Pedro Barusco, ex-gerente, terceiro escalão, devolveu 157 milhões, só ele. Mas ele disse na CPI que a corrupção da Petrobras vem desde o ano de 1997. Quem era o presidente de 97? Era Fernando Henrique. Então foram 8 anos de Fernando Henrique, ninguém fez nada. Foram 8 anos de Lula, ninguém fez nada. Quando Dilma, ano passado, em abril de 2014, soube desse esquema, demitiu Pedro Barusco, que era o gerente, demitiu
Paulo Roberto Costa, que é aquele barbudo que é o diretor, e demitiu outro diretor, Renato Duque. Então ela foi a única presidente, ou o único presidente que resolveu o caso, ou seja, ele demitiu as pessoas e mandou a Polícia Federal investigar. Aí na investigação se percebeu que o buraco era mais embaixo, como o povo diz, que não eram só eles, mas os partidos estavam envolvidos, e está todo mundo sendo preso. Eu, como cidadão brasileiro, bato palmas para a Polícia Federal. Eu entendo que ela está fazendo o papel dela e tem que prender mesmo, mas eu acho que ela não pode ser parcial. Por exemplo, o doleiro Alberto Youssef, ele declarou na CPI sob juramento, isso está transcrito em ata, que Aécio Neves recebeu 4 milhões através da irmã dele, Andréia Neves. E o nome dele nem é citado, mas ele foi citado por um dos delatores. Você está entendendo? Eu entendo assim, tem que pegar todo mundo, então é todo mundo, agora, não é só de um lado. Agora, a gente estamos aqui ao vivo com o pastor psicólogo Jefferson Menezes. Nesse momento não é um momento de fé, a gente está debatendo aqui assuntos da sociedade, viu? Social. Como ele é psicólogo, então ele tem como dar um esclarecimento melhor para a população. Agora, pastor, me diga uma coisa, em relação aos nossos bolsos. Sim. Assim, quando teve o último debate, que foi pela Globo, e entre outros debates que teve, que eu assisti, e todo mundo com certeza deve ter assistido, e sempre a presidenta dizia que não ia mexer na conta de energia, tudinho. E já por 2 ou foi 3 vezes. Isso não foi violar os nossos direitos, não. Ela por ser acima de ser uma cidadã, porque ela é uma cidadã brasileira, mas é uma pessoa que representa o povo. Ela não enganou não ali naquele momento? Eu entendo dessa forma também. Eu acho que há na política verdades que o povo não fica sabendo, que os políticos sabem que vai acontecer, mas não comunicam ao povo. Vou citar um exemplo. Em 98, Fernando Henrique foi reeleito presidente da República. Em janeiro de 99, ele aumentou o dólar para R$4 e aumentou gasolina, os juros foram para 45% ao mês. Então, os governantes, eles sabem que a situação não está boa, mas não dizem a verdade ao povo. E o povo, então, no final das contas, é quem paga o pato. Você tem razão nisso. Ela errou, ela deveria ter ou dito a verdade ao povo, para que o povo, então, votasse esclarecido do que estava acontecendo, ou ela deveria, nesse ajuste, tirar dinheiro de quem, de fato, pode ser tirado. Por exemplo, da camada mais rica, que não pegou nada. Ela não aumentou o imposto de renda para os ricos, ela não aumentou o imposto sobre heranças, ela não aumentou o imposto sobre grandes fortunas, ela só aumentou um imposto que pega o pessoal mais rico, que é o imposto sobre o lucro líquido dos bancos, né? Que ganham bilhões e eles vão pagar mais aí. Só que quem está pagando o aumento do combustível somos nós, quem está pagando o aumento da energia elétrica somos nós, quem está pagando o aumento da cesta básica, em abril, em março, eu comprava a minha feira para mim, a minha esposa, meu filho, com R$300 por mês. Hoje eu estou gastando isso em 20 dias. 10 dias eu tenho que cobrir com mais dinheiro porque não está dando. Então é lógico que a inflação aumentou, o custo de vida aumentou. E eu sou solidário a você. Eu entendo que ela errou, ela falhou, ela não digo essa palavra forte, enganou, mas ela omitiu a verdade do que estava de fato acontecendo na economia do Brasil. Você está entendendo? Agora, enquanto a Petrobras, eu entendo que ela fez a posição certa. Ela demitiu os caras antes da Polícia Federal investigar. É importante isso. Ela demitiu em abril de 2014, há um ano atrás. Ela demitiu esses 3 e mandou a Polícia Federal investigar. E a Polícia Federal investigou e prendeu todos eles. E na investigação foi pegando os outros também. Então ela fez o que é certo. Você está entendendo? Ela não pode ser punida ou culpabilizada por conta disso, porque ela fez o que era certo. Se ela botasse o tapete em cima, estava errado. Agora, repito, é ingenuidade pensar que a corrupção no Brasil começou com o PT. Não começou.
O PT, infelizmente, enveredou pelo mesmo caminho que ele condenava. E lembrando que foi através do PT que a classe pobre pôde ter muitas coisas boas, né? A gente também não pode deixar... É claro, o governo do presidente Lula foi excelente para o povo pobre. Foi muito bom. Por exemplo, hoje, quem não pode comprar um carro hoje? É verdade. Depois que Lula foi presidente. Reformar sua casa. O Minha Casa Minha Vida, apesar do corte, né, de 11 bilhões, mas ela ainda tem 53 bilhões para investimento. Itamaracá, por exemplo, começou agora, e isso eu estou dizendo porque eu sou secretário lá, começou o empreendimento do Minha Casa Minha Vida com 560 apartamentos de 2 quartos e com aquele cartão de 5 mil para comprar móveis e tal. Então, continua funcionando. Esse programa é uma bênção. O problema, infelizmente, é a corrupção. A Bíblia diz claramente o seguinte, que o Deus do mundo é Mamon, o nome aramaico para dinheiro. De fato, algumas pessoas não conseguem lidar, Jailton, com dinheiro. Algumas pessoas, antes de serem eleitas, têm um caráter tal. Aí, quando chega lá, se corrompem porque é fácil roubar no Brasil. Se você não tem essa ideia ainda, saiba o que eu estou lhe dizendo. Eu sou secretário de 10 prefeitos em 3 prefeituras desde 88 até agora, quando eu tinha 20 anos até agora. E eu estou dizendo a você sem medo de errar, é fácil roubar no Brasil. Agora, você não rouba quando você tem um coração transformado pelo Evangelho, de fato, quando você tem o temor de Deus no coração, e quando você tem uma coisa de casa chamada educação doméstica. Meu avô me ensinava o seguinte, meu avô era pescador, Jailton, vô Duda. Ele dizia, meu filho, quer ver o caráter de um homem? Dê a ele dinheiro e posição, você vai ver quem ele é. Porque de fato muita gente muda quando melhora de vida, esquece os amigos, esquece a família. E a corrupção não é só, Jailton, dos políticos que nós elegemos. Repito, nós elegemos. A corrupção está em nós. Por exemplo, quando nós estamos com o carro com o documento atrasado e paramos numa blitz e a gente quer conversar com o guarda para resolver o problema. Alguns que bebem e param na lei seca, querem conversar com o cara, vamos conversar ali de lado. Não é assim que funciona? Então, a corrupção existe no nosso coração e se chama pecado. É a tentação da cobiça. Você nunca está satisfeito com o que você tem. Aí é onde está a raiz de todos os males. A raiz do pecado é a cobiça. Diz o livro de Tiago, capítulo 1. Não é? Você é tentado pelo que você deseja. Então, por exemplo, um exemplo, Jailton, você tem em casa uma TV de plasma, ainda daquelas de plasma, veja, de 30 polegadas, 32 polegadas. Aí eu comprei uma de LED, Smart TV, que pega internet, que é 3D, tudo, de 60 polegadas. Sua TV, que era suficiente para você, já não presta mais, porque você vai querer a que eu comprei. Você está entendendo? E aí fica essa cobiça. Às vezes a pessoa tira do filho para ficar nos vícios, tira do filho para vaidade. Tem mulheres que pagam R$300 no cabelo, R$300 para arrumar o cabelo. R$300 era a minha feira do mês. Vocês estão entendendo? É isso que a gente tem que definir. Existe corrupção no Brasil em todos os níveis. Infelizmente, no governo, quando há corrupção, todos nós pagamos. Esse é o problema. Bom, estamos aqui ao vivo com o pastor psicólogo Jefferson Menezes. E, bom, a gente não veio aqui só para falar de política, né? A gente veio aqui porque tem um tema da semana passada que eu abordei no Facebook dizendo o seguinte: você é contra ou a favor a pessoas do mesmo sexo a adotar crianças, cuidar, educar, enfim. E perguntei por que você é contra ou por que você seria a favor. Então muita gente no meu Facebook foi praticamente contra. Mas quando eu abordei aqui esse tema sábado passado, a maioria das pessoas que ligaram foram a favor. Porque justamente disseram que tem muita criança abandonada, os pais de hoje, as mães também, hoje têm os seus filhos, jogam fora, às vezes matam, às vezes enfim.
E quando chega um casal, independente do sexo, que queira adotar e cuidar dessa criança, não vê mal algum. O senhor, como psicólogo, o que o senhor diz, o que o senhor vê? Muito bem. A psicologia nos ensina que o ser humano, principalmente a psicanálise, né, de Jung, de Carl Gustav Jung, nos ensina o seguinte: nós temos no nosso psique, nós temos duas vertentes. Uma ele chama de ânimos, que seriam as características masculinas do ser humano. Por exemplo, a força, a bravura, a coragem, o destemor, isso é próprio do homem. Você está entendendo? De acordo com a psicologia. E você tem a ânima, que é a porção, digamos assim, feminina que todos nós temos. Por exemplo, quando você admira um luar, quando você admira um céu estrelado, quando você admira aquela paisagem bonita, que coisa bucólica, que coisa linda, essa é a sua porção feminina falando. O ser humano maduro é aquele que consegue interligar essas duas faces e se identificar com uma delas. No caso, o menino, na sua adolescência, porque a identidade sexual, ela é produzida, ela é feita, ela é tomada, digamos assim, a decisão é tomada na adolescência. E na adolescência, a criança tem que ter os dois lados, o pai e a mãe, para poder então se identificar com um dos dois. Se o curso da vida for normal, ele vai se apaixonar, no caso do menino, vai se apaixonar pela mãe até os 6 anos. Então, por exemplo, isso a gente vê muito, Jailton. Quando o pai chega, aí o menino pequeno de 3, 4 anos corre e se agarra com a perna da mãe, porque é como quem diz, a minha mãe é minha. Né? Porque ele sabe que quando o pai chega, a mãe vai dar atenção ao pai. E ele não quer isso. Mas isso passa até os 6 anos, quando ele vai para a escola, então ele começa a interagir com outras crianças e passa então a deixar o objeto do amor, que é a mãe, ele deixa de lado e passa a amar as coleguinhas. Então você vê meninos pequenos de 6, 7, 8 anos, mãe, pai, estou com a namoradinha, aí pega na mão, aí dá um beijo no rosto, aí fica rindo. Ele está fazendo essa troca, que a gente chama de troca social, dos papéis sociais. Esse é o caminho normal, de acordo com a psicanálise. O que é que acontece nesse caminho? Às vezes o pai, por exemplo, é um pai ausente, Jailton. Então, não interage com o filho, não conversa com o filho. O pai chega do trabalho e o filho, então, olha pai, o que eu fiz aqui na escola, eu quero saber dessa besteira, menino, eu tenho um tempo para isso, não. Então o menino começa a dar um valor negativo ao pai e começa a se identificar com a mãe. Você entende? Então, se a mãe fala fino, eu vou falar. Se a mãe anda rebolando, eu vou andar. Se a mãe usa roupas femininas e batom e tal, eu vou usar. Isso é onde está a origem do chamado da homossexualidade ou do homossexualismo. Porque o projeto Genoma já provou, nas universidades de Harvard, na NASA e em outros institutos de pesquisa muito renomados, no ano 2000, eles mapearam 23 mil genes no corpo humano. E não existe gene do homossexualismo. Não existe isso. Isso é uma escolha comportamental, uma escolha de caráter sexual, não de caráter genético ou hormonal, por exemplo. Então, enquanto cidadão, o homossexual tem o direito de ter seu parceiro, de ter sua parceira, de expressar sua homoafetividade. Nenhum de nós heterossexuais podemos ser contra isso. O homossexual tem o direito de amar do jeito dele. Tem o direito de ser feliz do jeito dele. Ponto. Isso é cidadania. Agora, na psicologia, não é bom 2 homens se unirem, ou 2 mulheres se unirem, e não é bom que essa união de duas pessoas iguais adotem uma criança, porque ela ficará faltando um pedaço. Usando um termo de Chico Buarque, fica faltando um pedaço. Entende? Não, o psiquismo dela não vai ser desenvolvido como deveria, tá certo? Agora, enquanto cidadãos, por exemplo, eu não tenho nenhum constrangimento em ver num shopping, num cinema, 2 homens ou 2 mulheres juntas. Eu não tenho, porque eles têm esse direito. Eles são cidadãos como eu sou. Eles têm o direito de expressar. Eu não beijo minha esposa,
Eu não ando de mão dada com minha esposa, você está entendendo? Agora, o que não pode é ele querer entrar no meu espaço e eu impedir o espaço deles. Exemplo, eu sou contra os radicalismos. Por exemplo, a gente vai para uma igreja católica ou para uma igreja evangélica, Jailton, você não vê os casais, homem e mulher, marido e esposa, se beijando. Você não vê. Então por que os militantes homossexuais acham que devem ir para uma igreja e fazer um beijaço? Está errado. Tem que respeitar a igreja. Você está entendendo? Agora, eu também não posso, como pastor, ser contra o direito que eles têm de expressar sua homossexualidade. Eles têm esse direito. São cidadãos brasileiros como eu sou. Você está entendendo? Essa é a questão. Bom, estamos aqui com o pastor Jefferson Menezes. A gente vai dar um intervalo. Vamos ouvir aqui a Aline Barros, Sonda-me, Usa-me, e daqui a pouco a gente vem para a oração da família. Menezes, o senhor estava comentando sobre a família, né? É verdade. Porque no padrão de Deus, né, de acordo com o livro de Gênesis, o Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e designou que cada um deixe seu pai e sua mãe, una-se à sua mulher e com ela forme uma só carne. A Bíblia diz que os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor. Portanto, pai, mãe e filhos, este é o padrão bíblico da família. Qualquer outro arranjo, qualquer outro modelo é invenção de homens e que estão desfigurando o plano original de Deus, que é homem, mulher e filhos. Macho e fêmea os criou. Nós somos muito gratos a Deus, Jailton e queridos ouvintes, por esse mês de maio. Agradecer a Deus pela vida do pastor Lúcio, que tem sido uma bênção em nossa igreja e que pregou uma mensagem maravilhosa sobre o tema Eu e a minha casa serviremos a Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Flávio, que tem sido um companheiro leal, fiel, um homem de Deus que pregou uma mensagem muito, muito profunda, significativa para as nossas vidas. Agradecer a Deus pela vida da psicóloga Renata Lima, que vai pregar amanhã, uma jovem que tem sido um exemplo de fé para todos que a conhecem, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família e na igreja. E agradecer a todos, Jailton, como você, que tem frequentado a igreja, que tem crescido conosco no conhecimento do Evangelho. Agradecer a Deus porque esse mês de maio foi e tem sido uma bênção em nossa igreja. Convido você para que amanhã esteja conosco refletindo sobre os valores bíblicos, o padrão bíblico da palavra de Deus para a nossa família. E eu quero encerrar esse momento lembrando das palavras do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, de que a voz de Deus é como voz de muitas águas. O que significa isso? Significa como uma grande cachoeira, como Foz do Iguaçu, como Niagara Falls, que você ouve de longe o ruído, mas você ainda consegue ouvir outros ruídos, para que a voz das muitas águas de Deus abafe todos os ruídos ao redor. Você tem que estar próximo da cachoeira. Quando nós estamos perto da cachoeira, não conseguimos ouvir mais nada, exceto o barulho, a voz das muitas águas. Assim é com Deus. Quando nós estamos longe de Deus, nós ouvimos vozes variadas. A voz da tentação, a voz do desejo, a voz da corrupção, a voz, né, do inimigo que quer nos levar para as trevas, a voz da carne, a voz do mundo. Mas quando estamos perto de Deus, a voz do Senhor, apesar de ser suave como um sussurro, ela é tão estrondosa, ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, ela é tão maravilhosa, que abafa todas as outras vozes. Aí conseguimos ouvir só a doce voz do Senhor. Aproxime-se de Deus. Queira o Senhor porque Ele quer você. Até porque, pastor, a gente está vivendo no mundo hoje um caos, muita violência. Isso. Cada dia que se passa a gente nem acredita mais se é real ou se é ficção, porque é com muita intensidade que a gente está vendo as coisas acontecendo na nossa vida. É justamente isso, Jailton. As famílias se afastaram de Deus. Quando esses modelos humanos começaram a
a crescer e a tomar vulto e a assumir o poder, o comando de nossas vidas, Deus ficou de lado. Deus ficou escanteado. Você vê que as famílias antigamente, elas eram mais unidas, elas jantavam, almoçavam juntas, elas tinham um padrão definido de valores morais. Hoje não se tem mais. Hoje muitas famílias são influenciadas e regidas pelas novelas da Globo, a Babilônia, essas 7 vidas que ensina que uma avó o papel é feito por Regina Duarte, ela mora com outra mulher, uma avó, não é? Então, onde nós vamos parar? Mas a Bíblia é clara. É o modelo do mundo. É o modelo do mundo. Esse mundo jaz no maligno. Não é o modelo de Deus. O modelo de Deus Deus criou você para ser feliz. E você só é feliz tendo comunhão com o teu Criador. Van der Kolk é orar por sua vida, orar pela família, dizer a você que há esperança para o caído, ainda que a árvore, o tronco da árvore seja cortada e jogada na beira do caminho, diz a palavra de Deus que ao cheiro das águas, ao sopro das águas brotará. Esse cheiro das águas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que vem sobre a nossa vida e levanta o caído, tira o pobre do monturo e do pó e o faz assentar entre os príncipes. Eu sou um exemplo disso. Eu sou filho de uma costureira com muito orgulho, neto de um pescador com muito orgulho e, no entanto, almoço com o presidente da República, tenho audiência com a presidente atual. Por quê? Porque o Senhor cumpre, Ele honra o que Ele promete em sua palavra. Então, que Deus abençoe todos vocês. Que a paz de Deus fique com todos vocês, que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Bom, amém. E eu quero aqui já agradecer ao pastor Jefferson Menezes, lembrando que também ele é psicólogo e a gente sempre vai fazer aqui o debate Estamos à disposição. E o momento de fé, né, pastor? Verdade, com certeza, os dois. Bom, eu quero aqui mandar um beijo no coração da Ladijane. Isso. Viu? Eu tenho. É a da Bíblia? É. Pronto, olha, é da Bíblia em Braille, né? Isso. Pronto, eu não esqueci não, viu, Ladjane? Eu estava viajando, mas na semana que vem, no sábado que vem, estará nas mãos de Jailton a sua Bíblia em Braille. Inclusive, ela vai na igreja para dar aquele testemunho. Pronto, tremendo. Maravilhoso. Viu? A gente vai agendar. Bom, e eu estarei amanhã lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Viu, pastor? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É um prazer, Jailton. Que Deus continue lhe abençoando, viu? Amém. Um abraço a todos.